Fala pessoal, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje em mais um Amicast. Hoje eu estou aqui com um amigo, um parceiro de missão, meu amigo pastor Maxwell, e hoje teremos um bate-papo aqui muito relevante sobre o diaconato e sua missão no Evangelho do Reino de Deus. Pastor Max, se apresenta aí, meu amigo. Pastor Jackson, graça e paz, meu querido, tudo bem? Bom demais. Né? Glória a Deus, estamos aqui, né? Como o pastor Jackson disse, somos um amigo de missão, um amigo de ministério, e é uma honra poder estar aqui com você nesse AmiCast, não é isso? Amicast. Né? Significa a missão é sua. Ó, então, e hoje para falar de um assunto tão importante, né? Que é o diaconato, né? A função, ou a missão do diaconato. Queridos, me apresentar aqui, né? Meu nome é Maxwell, sou pai da Sara, do Arthur, né? Tenho uma esposa linda, maravilhosa, Flaviana, tenho uma família abençoada. Sou pastor auxiliar na Igreja Batista Amigos de Deus e também hoje estou como líder do diaconato, como diretor do diaconato naquela casa. Hoje somos 65 diáconos, né? Para que tudo funcione da melhor forma possível. 65? 65 diáconos. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. E Deus tem sido bom com a gente, Jackson. Tem sido maravilhoso. Hoje vamos falar um pouquinho, né, dessa missão do diaconato. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande, mas vimos com um legado. Ser diácono para mim hoje é um legado. Meu pai foi diácono 43 anos. E é muito importante. No decorrer, quero contar uma experiência, na verdade, do dia do enterro dele, que para mim ficou muito marcante sobre o que é Deus honrar um diácono. Amém. Bênção demais. Então vamos lá, sem delongas. Pastor Max, qual que é o fundamento do ministério diaconal? O fundamento do ministério diaconal, ele começou em Atos mesmo, né? Quando agora os sacerdotes estão com a palavra, começam a pregar e de repente começa a crescer. E aí eles começaram a ter muito tempo do preparar para o culto acontecer. E nisso o que aconteceu? A palavra ela ficou menor ou com menos dedicação na questão da palavra. Então o que eles fizeram? Falou, a ceia está vindo, hoje temos 10, ontem teve 20, não dá para a gente arrumar a ceia e trazer a palavra dela. Então vamos escolher homens que façam isso. Então no Atos capítulo 6, né, começa essa questão. Diz assim, ó, Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, à medida que o número dos discípulos se multiplicavam, surgiu uma murmuração ernestas contra os hebreus, pois as suas viúvas estavam esquecidas e a distribuição diária. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir à mesa. Eles estavam dizendo, não dá para a gente, e também isso não é o certo, né? Que nós abandonemos o continuar pregando o evangelho para fazer essa parte. Já que cresceu, então se cresceu tem mudança. Se cresceu tem uma visão diferenciada. E aí ele continua dizendo, escolhe, portanto, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. Aqui começa o requisito para ser o fundamento de ser um diácono. Ó, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual encarregue deste serviço. Então, o fundamento do diaconato foi esse. Então, qual que é a função principal do diácono? É preparar para que o culto aconteça, mas que também a igreja, né, num geral, o corpo de Cristo, a parte da viúva, a parte do necessitado, ele seja assistida da melhor forma possível, né? E hoje nós vemos muito isso. O pastor, então diácono não é para quem quer. Não. Eu quero ser diácono e pronto. O que acontece? Como já fui pastor também, presidente, e por quase 9 anos, a gente corre o risco de cair na carência, né? E
quase todas as igrejas, ela passa, principalmente no começo do ministério, ela passa por um período de carência ministerial. E corre o risco, porque já aconteceu comigo, por causa da carência de ter uma função no corpo funcionando e não fluindo, a gente acaba pondo pessoas ali que não estão preparadas e às vezes que não tem todos esses requisitos aí, né? Que precisa de ser cheio do Espírito Santo, né? Tem que ter uma boa índole, caráter, Isso. não é isso? Boa fama, porque não dá para sabedoria, ou seja, cheio do Espírito Santo, porque vai ter todo aí os dons do Espírito, não todos os dons, vai ter os dons do Espírito e o fruto do Espírito, né? E já aconteceu assim de vocês ter essa carência e talvez assim não ter percebido, porque é um risco muito grande, né? Por carência ministerial a gente pôr pessoas para exercer funções que elas não estão preparadas. Isso. Eu digo, Jackson, que nem todo diácono é pastor, mas todo pastor deveria ser primeiro um diácono. Por quê? Ele vai entender sobre o que é servir o corpo de uma outra visão. Então, e igual você falou, o que acontece? Aí, só porque uma pessoa, talvez, ela é boa receptiva, boa comunicação, tem um sorriso, eu já acho que ela serve para ser um diácono. Mas se você for olhar aqui, vai muito além disso, né? E é igual você falou, já aconteceu sim, cara, já aconteceu, por causa da carência, a gente colocar pessoas, aí eu falo como, alguns tempos atrás, como pastor presidente de uma igreja menor, né? A gente fazer isso. Sim. Entendeu? Como também, como pastor auxiliar, uma época, numa determinada congregação que eu era, também. E quando você vai ver, a pessoa ela não estava nem bem dizendo esse primeiro requisito aqui, ó, de boa reputação. A cheia do Espírito Santo, então. E assim, aí já tivemos assim, algumas situações difíceis, que temos que tomar muito cuidado. Né, um dos erros que eu tive muito grande uma vez, foi uma pessoa muito pontual, já estava um tempo na igreja, e essa pessoa falou, não, estou aqui. E eu conversando, falei, não, então entra para o diaconato, vamos ser treinados. Eu conversei, bati papo. Resumindo, depois que essa pessoa estava efetuada no diaconato, eu descobri que ela era amigada. Mas o que eu olhei? A forma daquela pessoa ser. Era uma pessoa muito dinâmica, era uma pessoa. E aí, um dia, sentaram conversando, ela falou, não, eu sou. Ela falou, não. E entrou aquele assunto, né? Casado com fé, amigado com fé, casado é. E eu falei, não. Cara, eu gosto desse versículo. Ele tem primeira carta aos demônios. Oh, Deus. Então. Essa é a primeira carta aos demônios. Cara, e aí, de casado repente. Com fé, amigado com fé. Casado é. E essa pessoa foi. Expôs, né? E eu falei, irmã, eu já achei que você era. Ela falou, pastor. E, resumindo, eu tive uma situação muito complicada, porque tivemos que retirar, né? Sim. Essa pessoa. E aí é muito ruim. E tivemos que ter, né, humildade para reconhecer esse erro. Então, a necessidade, quando falamos de diaconato, tem que tomar muito cuidado, porque ela pode trazer isso, né? Ela pode trazer isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é esse requisito, né? De que está aqui, ser de boa reputação, né? E quando você sentar, talvez você vai estar vendo esse podcast, falando, oh, como é que eu vou escolher? Então, senta, faz um questionário de tudo e pergunta a pessoa. Hoje tem que ser bem óbvio. Você é casado no civil? Como é que é? Ou até mesmo, eu tive uma outra situação. Eu tive um casal na minha igreja, né? Na época, e quando eu era pastor presidente, esses dois casos, um deles foi uma pessoa que era casado com contrato lá, me fugiu agora a memória. Eu sei. É união estável? União estável. E, de repente, esse irmão chegou e falou, pastor, eu quero consagrar meu casamento novamente. Eu falei, mas como assim? Falou, venceu, eu fiz uma união estável de 7 anos. Rapaz, eu falei, agora como é que eu explico para a igreja que eu tenho um líder de diácono? Na época, o cara era líder do diaconato, diretor do diaconato.
que vamos dizer, para me explicar que ele não era casado, mano. Então, assim, parece uma coisa muito simples, né? Ao mesmo tempo, é muito difícil. Então, não saia desse requisito que está aqui. Não saia. Ô, Marcos, você me fez lembrar aqui quando eu congregava, né, no Mevan, no bairro Betânia, com o pastor Willer. Até vi ele semana retrasada, eu estive lá, fazendo uma visita lá, matando a saudade dos irmãos. E eu lembro quando o pastor Willer me ligou e falou assim: Pastor Jackson, olha, Deus me deu uma palavra para te separar ao ministério pastoral e tal. Aí, assim, é um título, né, que eu sempre corri com a devida responsabilidade. A gente sabe o que é isso, né, que é ser chamado de pastor. E pior do que chamado é ser um pastor. Não é fácil. E aí, falei, amém. Deus falou com você, amém, eu aceito, enfim. Aí passou uns dias, ele me manda uma mensagem: Ô, pastor Jackson, tá tudo combinado, tudo certinho. Você é casado, né? Tá tudo certinho. Tá tudo certinho com a vida aí, né? Tá, pastor, sou casado, uma mulher só, apaixonado com ela. Nós estamos aí combinados aí com a morte para não vir por esses dias, porque a gente não briga, a gente não tá pensando em divorciar, né? Porque até que a morte separa, mas deixar para a morte separar quem tá querendo se separar, né? Para quem tá bem, pode deixar casado aí. Mas aí trouxe isso aí à memória aí. É um desafio muito grande, né? Então, lidar com essas situações, né? Sim. Lidar com essa situação, porque o diácono, eu entendo que ele é esse braço direito do ministério pastoral. Porque aqui, qual que é o requisito aqui? Para que eles sejam, e o que eles vão fazer? Aquilo que o pastor, né, vamos dizer assim, não consegue dar conta, então é como se ele fosse um fechador de brecha, né, para que as coisas aconteçam, né? Então eu falo assim que depois, né, da autoridade maior da igreja, que é o pastor presidente, no sentido, né, de organização de culto, dessas coisas, vem o diaconato, né? A gente está ali para preparar, tem essa missão. O diácono, ele nasceu para preservar a saúde da igreja, né? Sim. Para preservar ali a saúde da igreja. Ou para organizar as coisas que às vezes pode estar fora de ordem. Porque às vezes o pastor, ele está tão focado, né? Às vezes não só na administração, mas no cuidado de todo. O pastor Ricardo, ele numa das reuniões de líderes lá, ele falou assim: ó, vocês têm a visão de um ministério. Vocês são responsáveis pelo seu ministério. E aí talvez você só pensa como ministério. Eu tenho a responsabilidade de ver a igreja com todos os ministérios. Sim. Então, é um desafio. Então, o diaconato ele vem aí para facilitar ser esse braço direito aí do pastor. E o diaconato, ele precisa pensar isso. Eu falo assim, por exemplo, hoje nós temos esse desafio na nossa igreja. Somos 35 ministérios. E eu, como diretor de diaconato, é o evento, é o trabalho, ou eu falo com o diaconato, ó, nós trabalhamos para todos os ministérios. Nós não podemos falar assim, não, vou trabalhar para um mais, outro menos. Trabalhamos para o Senhor, claro. Mas eu falo uma coisa, né? Mas as pessoas servindo a todos. Porque, na verdade, as pessoas têm um negócio assim, eu trabalho para Deus, não trabalho para o homem. Não, não. Eu sirvo a Deus servindo os homens. Não tem como eu falar que eu sirvo a Deus se eu não servir aos homens. Mas é um assunto para outra hora. Mas dentro do diaconato, igual você disse, a gente está ali para isso. O rapaz chegou e ele precisou... Um exemplo, aconteceu um fato, até na nossa igreja mesmo. Foram organizar uma mesa. Não sabia que o vidro da mesa estava solto e quebrou. E aquilo ali foi 20 minutos antes do culto acontecer. E deu aquela, nossa, e quebrou, e o que vai fazer? E graças a Deus, os diáconos estavam no dia, se organizaram e tiraram, falou, não. E aí nós até brincou. O rapaz, na verdade, falou assim, eu achei que foi muito interessante. Por que eu estou comentando isso? Porque a pessoa falou assim, ó, se nós tivéssemos respeitado a hierarquia, dava certo. Nós fomos lá tentar pegar. Quando nós tivéssemos pedido o diaconato para fazer isso, ele sabia que esse vidro estava solto. Mas agora você imagina, vamos colocar lá, o pastor Ricardo chega e falou, não, que quebrou. Não, ele ficou sabendo desse fato, depois que aconteceu, que já tinha organizado, quem era responsável por aquilo já se responsabilizou. Então, é algo que parece ser muito simples, mas é muito importante
para o acontecimento de um culto, De um culto. né? Sim. Aí fala assim, mas o que isso tem a ver com missão? Tudo, porque somos um corpo de Cristo. Sim. Porque não adianta. Aí fala assim, porque nós, quando olhamos missão, achamos que. E ela é muito importante lá fora. O evangelismo tá ali, né, Jacques? Mas o que vai adiantar se você for lá? Vou usar você como exemplo. Evangelizou o cara com muita dificuldade, falando de Jesus, e agora o Espírito Santo convenceu ele lá na igreja. Mas se ele chega lá, ele não consegue nem ser bem recebido. Talvez uma hora que você ficou lá conversando com ele para que ele fosse, não adiantou. É verdade. Não é? É verdade. Então, uma coisa vai completando a outra. Na verdade, pastor, eu tenho, vou chamar de Maxwell. Pode ficar à vontade. Na verdade, eu tenho entendido que nós não temos uma missão, sabe? Por muitos anos a gente fala, você tem uma missão, isso, aquilo, outro, tal. Na verdade, nós não temos uma missão. Quem tem uma missão é Cristo. E ele tem a missão de salvar a humanidade. Nós temos, nós fazemos parte da missão de Cristo. E talvez um dos maiores erros que eu vejo acontecendo, talvez na nossa geração, é nós separarmos por grupos específicos, sabe? O grupo A, grupo B, grupo C, e às vezes esquecemos que somos um só. É como você disse, a igreja tem 35 ministérios, a igreja que você, né, faz parte hoje tem 35 ministérios, e você serve em todo o ministério, ou seja, você serve toda a igreja, independente, né? E eu queria te fazer uma pergunta assim, você acha que a igreja hoje, nós falando de evangelismo de rua, recepção da igreja, cuidado da igreja, você acha que hoje a igreja está preparada para receber as pessoas? Por exemplo, nós temos desenvolvido o trabalho agora com prostitutas e homossexuais. Você acredita que nós estamos preparados para recebê-los na igreja de forma como manda as Escrituras, como deve ser, sem nenhum preconceito? Porque quando o evangelismo, independente da opção sexual da pessoa, o evangelismo é um ser humano, não um bicho, né? Então, se ele está ali com as práticas dele, se a opção sexual é dele, eu não tenho nada com isso. O meu papel é apresentar a Cristo. E muitas dessas pessoas estão na situação que eles estão porque o que eles querem é a Cristo, só que eles não sabem onde buscar. Porque Cristo completa toda a nossa vida. Então, eu vejo assim, as pessoas estão sempre procurando Deus, e procura Deus no sexo, no trabalho, às vezes procura Deus no relacionamento, procura Deus nas drogas, procura Deus em várias formas, porque o vazio, a dor que sente por dentro é falta de Deus. E até nós, que julgamos estar com Deus, dependemos de estar conectados com Ele o tempo todo para nós nos sentirmos também saciados. Sim ou não? Verdade. Por isso essa busca desenfreada de oração, de louvor, de adoração, de serviço, de cumprimento, de chamado, e isso faz tudo parte de uma busca, assim, de uma sede insaciável que é ter a presença de Deus. Então, hoje eu vejo que, a pergunta é essa: você acha que a igreja hoje está preparada ou você acha que nós precisamos de nos preparar mais? Eu entendo uma coisa, infelizmente, eu falo um pouco, né, da nossa igreja hoje, porque é fato, e eu vou falar da igreja também em geral. Então, nós não estamos, essa é a verdade. Eu vou te falar com você, você imagina que até os discípulos, em uma parte, eles não estavam preparados para ver Jesus conversar com uma mulher? Para você pensar que Jesus deixou eles e falou assim, não, vai lá comprar pão, resolve isso aqui para mim, e eu vou ali. E Jesus foi fazer uma coisa simples, vamos dizer assim, beber água. Sim. E os discípulos não poderiam ver, porque eles talvez, Pedro com aquela, né, aquele jeitão dele, falava, o que ele está arrumando? Ele sabe quem que é essa mulher? O outro. E aí Jesus estava dizendo para eles assim, vocês não estão preparados para isso ainda, para ouvir. Mas Jesus é quem nós seguimos, Jacques, e quem nós temos exemplo, e quem nós adoramos e dedicamos, ele nos ensinou. Aí ele estava nos ensinando ali, ó. Eu não tenho situação. Por que eu falo que a igreja não está preparada? Porque Jesus não teve situação de fazer uma mulher que já teve 5 maridos,
Já foi casada, vamos dizer assim, 5 vezes, ou só talvez teve um Eu caso. estava no sexto casamento. No 6º casamento, ele não teve problema nenhum de fazer dela uma missionária. Sim. Mas ele teve uma dificuldade de fazer alguém que já achou que conhecia ele como Pedro, convencer quem ele era em Cristo. Então, a questão é que nós já achamos que nós já, como igreja, nós já estamos num patamar em Cristo. E quando nós olhamos dessa forma, aí o que nós fazemos? Nós fazemos como o Paulo antigo. O Paulo, no primeiro começo, ele vai falar assim, não, vocês são apóstolos, eu também sou. Ah, vocês são... Não, eu também... E começa a questionar. Mas na hora que ele começa a conhecer a Cristo de verdade, ele começa a dizer, mas vocês são maiores do que eu mesmo. Vocês são pessoas que Cristo andou com ele mesmo. Aí já nem se compara mais Sim. com os discípulos. Quando ele fala de pecado, ele fala dos pecadores E são isso, maiores. aí, quando você de verdade conhece a Cristo, aí ele falou assim, porque para me comparar, eu vou falar que me comparar com alguém que é bom, é fácil, cara. Sabe? Porque aí é fácil. Agora eu quero ver eu me comparar com alguém, entre aspas, que é ruim. Porque que quando eu falo assim, igual você falou, a igreja está preparada? Para ela preparar, para falar se a igreja está preparada, ela precisa primeiro se comparar à prostituta. Sim. Você está entendendo? Ela precisa se comparar a um mendigo. Ela precisa se comparar a um homossexual e ter amor. Aí Paulo, quando ele conheceu a Cristo, não que ele já tinha visto a Cristo, mas quando ele entendeu, na verdade, o Evangelho, a comparação dele é o quê? Com o pecador. Ele diz assim, e dos pecadores, eu sou maior deles. Então, o que nós, na verdade, como igreja, precisamos é conhecer mais a Cristo. Eu falo por mim, estou falando, mas da igreja em si, o que eu entendo. Por quê? Aí eu vou olhar o órfão, eu vou olhar a prostituta, eu vou olhar os necessitados com um olhar de misericórdia, dizendo, Cristo me salvou, só com pecados diferentes. Talvez eu não fui o traficante, talvez a mulher olhou, não é a prostituta, eu só tive outros pecados. Sim. Mas eu tive pecado e ele teve que ter essa misericórdia. Então, assim, na verdade, nós precisamos desse entendimento. E o preparo também, o preparo. Eu entendo também que a igreja precisa se capacitar nisso, sabe? Sentar mais em mesas para ouvir sobre essa missão de receber, de entender. A igreja precisa, nós não estamos preparados, igual você disse. Será que nós estamos... Eu vejo isso, de nós olharmos com um olhar diferente para alguém que chegar, como você diz, hoje aí, né, tem uma grande sobre a questão do homossexualismo. Como é que a gente vai ver isso? Sabe, alguém chegou e falou, não, eu saí. Aí nós, como ser humano, falamos, mas será que saiu mesmo? Entendeu? Então, nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Eu tive uma experiência, uns anos atrás, um culto de domingo à noite, igreja lotada, e durante os louvores ali, uma coisa assim magnífica, a glória do Senhor se manifestando, estava palpável, estava bênção demais. E aí eu fui interrompido ali no momento ali de louvor e de adoração pela Adriana, que me chamou e falou assim, olha do outro lado lá, socorre lá. E quando eu olhei para o outro lado, eram 2 homens, um vestido de mulher e o outro, e os 2 bêbados, né? E o que me doeu muito, porque toda aquela presença de Deus, e eu acredito que foi isso que atraiu eles ali para aquele culto, para aquele momento, era a alma, o Espírito de Deus que habita em nós, né, do sopro divino, querendo... Levou eles ali para dentro da igreja e eles estavam com as roupas bem, assim, que eu posso dizer, bem ridículas mesmo, assim, olhando assim. E aí, rapaz, quando o Adriano falou, socorre lá, por quê? Porque estavam todo mundo rindo deles. Eles chegaram, olha como é frágil a nossa fé. O momento de glorificar a Deus, pessoas chegaram também para glorificar, e os irmãos ali pararam de adorar e ficaram rindo, como se entrasse 2 palhaços e aquilo serviu de distração. E aí eu tive dificuldade para chegar, porque a igreja estava muito, muito cheia nesse dia, e estava de um lado totalmente oposto,
E quando eu cheguei lá, abracei eles e fechei a cara para alguns irmãos, para algumas irmãs, e falei, vocês deveriam estar abraçando eles, recebendo eles. Então eu vejo que nós... qual que é o problema, Max, que as pessoas têm de achar que... As pessoas confundem o amor de Cristo com a aceitação do ser humano. Deus, ele não aceitou o ser humano como ele é. Por isso Cristo morreu na cruz. E as pessoas confundem amor com aceitação. E o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E quando nós olhamos dessa forma, nós podemos entender o sacrifício de Cristo como a pessoa do amor. Então, quando eu fui do outro lado e chamei a atenção ali do pessoal e tudo, eles ficaram ali, terminaram o culto ali, estavam um pouco alcoolizados, custaram a sentar, a centralizar ali na palavra. E eu tive essa experiência e para mim foi muito ruim, muito difícil, porque as pessoas que estavam rindo deles eram pessoas que eu admirava. E que eram diáconos da igreja, que era a liderança da igreja, que eram as moças que dançavam lá, as adolescentes que dançavam. Eram pessoas que, no dia normal, eu admirava. E aí eu aprendi também uma coisa ali, de parar de criar expectativa nas pessoas e entender propósito. Porque assim a gente não se decepciona. E quando eu faço essa pergunta para você, se a igreja está preparada, porque isso me preocupa muito. Porque Cristo morreu por todos. Sim. E todos aqueles, quanto receberam, João vai falar que se fez filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, todos os seres humanos são chamados a serem filhos de Deus. E como é que nós podemos manifestar esse amor com rejeição? Com rejeição. Como nós podemos... mas eles podem achar que nós estamos aceitando. Cara, e eu não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém. Eu não tenho nada a ver com prática de vícios, ou de crimes, ou de maldades. Da mesma forma também que eu não tenho nada a ver com a vida certinha das pessoas. Só que a gente se coloca no lugar, às vezes, Max, de juiz, e esquecemos do amor de Cristo, que Cristo morreu por todos. E a Bíblia vai falar outra coisa, Paulo vai falar outra coisa, que o amor encobre a multidão de pecado. Então, quando você chega com amor, independente do pecado que a pessoa tem, ou que a população tem, ou que o ser humano tem, esse amor cobre tudo. Paulo vai falar também, a ninguém mais julgueis segundo a carne. Né? Porque quando nós oramos, nós precisamos trocar, eu falo sempre isso, e nós precisamos de trocar a lente do ser humano e colocar a lente de Cristo. Porque Cristo não vê pecado, Cristo vê salvação. Amém? Outra coisa, dentro desse contexto da igreja estar preparado, eu já, quando trabalho com dependente químico, com viciado, eu já fui convidado algumas vezes a testar, o que eles chamam de experimento social, a testar o amor da igreja, vamos dizer assim, uma aceitação com um morador de rua. Eu já fui convidado a fazer isso. E uma vez eu fui numa igreja muito grande, a convite do pastor e da liderança, poucas pessoas sabiam que eu estava ali, e eu fui travestido de mendigo e bêbado. E ali para causar um certo incômodo nos irmãos. E os irmãos que vieram me tirar do culto, 2 estavam sabendo mesmo ali. Mas eles queriam ver qual é a reação da igreja. Do resto da igreja. E foi muito impactante quando o irmão, que foi um teatro, né? Estavam combinado ele me tirar da igreja, que ele veio me tirar e falou que ali não era meu lugar. Levantou uma moça, desesperada, em pranto, e falando com ele assim, aqui não é o seu lugar. Pode ficar aqui, moça, aqui é seu lugar, sim. Aqui não é lugar dele, porque tem esse tempo todo falando que caminhando com Jesus e não comporta como Jesus. Aí eu comecei a chorar. Aí eu que fui ministrado ali pelo amor dela ali, por essa realidade. E já fui também convidado a participar, onde as pessoas, a liderança não sabia, só o pastor sabia, a convite dele, onde os diáconos me barraram participar do culto. Onde ninguém se levantou para me defender. E ninguém conversou comigo também na porta da igreja.
Assim, é preocupante, Sim. porque é aquilo que você disse. A Como vamos servir a Deus se não servimos as pessoas? É verdade. A orientação que eu, como hoje, né, diretor de diaconato, como pastor, eu sempre falo para o diaconato o quê? Por exemplo, chegou alguém, independente da situação que tiver, olha, você está disposto a assistir o culto sem perturbar, sem incomodar? Porque, igual você sabe, tem alguns que vai chegar e quer, muitas das vezes, tirar a atenção. Não, fique aqui, irmão, eu vou orar por você. Eu falei, sempre o convite é esse. Porque aí eu falo, primeiramente porque é um lugar público. O lugar público você não pode proibir pessoas de entrar. Então, por lei, ele tem o direito de estar naquele lugar. Não vamos falar. Agora, quando eu falo espiritual, igual você disse, aquele é o lugar daquela pessoa. E como diácono, eu preciso entender isso. Eu não estou aqui para dificultar a vida de um pastor ou para dificultar o culto. Ao contrário, é para fazer que ele funcione da melhor maneira. E você imagine que um culto, que alguém, como você disse, que é necessitado, seja ele de qual forma for, ele chega, senta, e ali ele vai ser orientado, conversar. Cara, nunca a vida dele, a partir daquilo ali, pode ser a melhor vida. Eu tive uma experiência. Não tive uma experiência. Eu tenho um tio que é consideração, chamado Monteiro, né? E segundo o meu pai, né, ele aceitou Jesus, bêbado. Bêbado. O pai falou que ele entrou na igreja, eu falando com você, o diácono. E meu pai falou, não, e ele começou, falou, se você for essa falazada, eu vou colocar você lá para fora, mas se você quiser, meu pai falou assim, sentou do lado dele. E me lembro agora, e ele começou a conversar, resumindo, o pastor fez, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. E tudo, não, ela aceitou Jesus porque está bêbado. Resumindo, aceitou Jesus, foi para casa e virou para a mulher e falou, não posso beber mais. Ela falou, tá, anos bêbado mesmo, beber todo dia, aquele negócio. Falou, não, eu aceitei Jesus agora, eu não posso beber mais. Eu conheci ele já como presbítero da igreja, um grande amigo, é um grande amigo da família. Você está entendendo? Então, assim, aí eu te falo, e aí? Então, porque assim, o que eu tive como exemplo de diaconato, dessa questão do reino, é isso aí. Você está entendendo? É o meu pai, né? Então, assim, ele era esse cara, capacitado para isso. Sabe? Capacitado e nos ensinava sobre esse amor de Cristo. Tanto que ele conta essa história. Então, nós como igreja, por isso que eu digo, que nós precisamos, né, entender, e nós precisamos nos capacitar, Jacques, para que essas coisas a gente possa cuidar. Eu entendo que daqui a um tempo, você acredita que a gente vai ter muitas pessoas, como hoje temos ex-viciados em drogas, amanhã a igreja vai ser muito de ex, talvez homossexual, prostitutas. Já é, né? Já é. Mas vai ser muito mais. Muito mais. E nós, como diácono, como você disse, é um alerta para a gente. Nós, como igreja, nós não estamos preparando para receber isso de uma melhor forma. Por isso que eu digo, eu não sei, pode até ter, mas talvez você com mais informação. Eu não sei, assim, não tem nenhum um curso, uma palestra, uma orientação para isso. Porque é uma nova visão, é um novo tempo, e a igreja precisa, como a igreja hoje, nós temos o Embade Cruzão, quero usar ele aqui como exemplo, mas eu, alguns anos atrás, não tinha essa percepção. A nossa igreja, né, Batista Amigo de Deus, não tinha essa percepção sobre inclusão do autismo, de várias formas de pessoas com algumas condições que precisa, como a mãe atípica, ser cuidada. Sim. Mas hoje temos uma capacitação, hoje temos um entendimento, não completo, mas já temos um conhecimento de 50% daquilo que não tínhamos nenhum. E eu acredito que nós, como igreja, ou como diácono, falar do diácono em si, precisa ter esse preparo. Você sabe disso, o treinamento do diaconato, você mesmo me deu lá uma parte, né? Que é sobre o diaconato, essa questão da missão, de receber pessoas, de estar... Então, pelo menos particularmente, a gente tenta trazer essa capacitação para o diaconato. Ô Max, por que
tem um movimento LGBT que ele quer fazer, que a gente quer fazer leis e eles querem fazer descer goela abaixo a escolha deles. Eu acho que isso é um equívoco, eu acho que isso é muito errado. Mas muitas dessas leis que estão sendo geradas, de homofobias e tantos outros segmentos, eu acredito que é porque nós não entendemos direito o amor de Cristo. Então, eu repito, não devemos confundir a aceitação com o amor de Cristo. Né? Porque Cristo nos amou, ele não nos aceitou como nós somos. Tanto que ele transforma, ele só não muda. Às vezes a pessoa fala, você tem medo de voltar para as drogas e tal, tal. Bom, como ser humano, todo ser humano tem medo. Mas como filho de Deus, não tenho. Por quê? Porque Deus ele não me pegou ali um porquinho, que eu era um porco, um suíno fedorento, vivia na sarjeta, no lixo das drogas, uma vida porca, e pegou esse porquinho, levou, deu um banho, lavou bonitinho, colocou um lacinho. Não. Deus pegou o porco e transformou ele numa ovelha. Né? E qual que é a função, o fim da ovelha? É ser gordinha e dela se usa a lã até que ela seja um cordeiro. Então daí, entre Jesus fala, aquele que quer salvar a sua vida perderá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim ganhará. Então, a finalidade de uma ovelha de Cristo é ela ser um cordeiro sendo servida na mesa de alguém. E normalmente na mesa de alguém que não merece. Porque o evangelho não é para quem merece. O evangelho é para todos que precisam. E quem não precisa de Cristo? Não é verdade? Então eu acredito que nós precisamos sim de ter esse preparo, nós precisamos ter esse amor de receber, sabe? Sem julgar. Você sabe qual uma outra, a gente falando desse contexto, uma outra dificuldade que nós temos em tratar os homossexuais, principalmente os que convertem, é que a gente acha que a pessoa converteu, ela é obrigada a casar para mostrar que houve mudança. É o maior erro da igreja, a igreja tem perdido muito nisso, porque Jesus vai dizer que uns nascem eunucos, outros foram feitos eunucos e outros se fazem de eunuco para o reino de Deus. Eu lembro que uma dessas conversas com um rapaz que tinha se convertido, né? Ele era homossexual, ele era travesti, se vestia todo de mulher, tinha cabelo, tal, tomava hormônios. E ele falou comigo, cara, eu não consigo servir Jesus porque eu não consigo me ver como uma mulher. E eu disse para ele, quem disse para você que para servir Jesus você precisa de ser marido de uma mulher? Não preciso? Eu falei, não. Mas as pessoas falam, não. A Bíblia não diz que você é obrigado a casar com uma mulher. A Bíblia vai dizer que você não pode casar com um homem. Sim. Mas você pode ser livre. Não precisa você estar com uma mulher para você mostrar que você... E tem homens e tem pessoas que vão servir a Jesus e elas vão ficar sendo tentadas o resto da vida naquela área. Sim. E aí entra a oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Porque, diferente da tentação deles, eu tenho as minhas tentações, você Sim. tem as suas tentações. E qual que é o segredo? Ficar firme com Jesus e não cair nelas. Porque tentação não é pecado. Pecado é dar vazão à tentação e cair nela. Então, eu acredito que nós... Pecado é a prática, né? Prática, né? É a então, prática. Quando eu acredito muito que nós, como igreja, nós precisamos trazer esse treinamento para as pessoas Sim. do verdadeiro amor de Cristo, que é expressar esse amor no acolhimento, no serviço e na comunhão. Sim. Andar junto com essas pessoas, sabe? Amá-las, independente da transformação. Até quando? Porque às vezes a gente quer acelerar esse Eu acho que o maior do que a preparação para a igreja, o Jackson, é a igreja aprender sobre, igual você falou, o amor. Olha para você ver, dentro do contexto do Atos 6:3, da preparação aqui, João vai dizer assim, olha, sabemos que já passando a morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha para você ver. Então já passamos. Aquele que não ama permanece na morte. Mas se todos aqueles que morrem em Cristo, Jacques, não morrem, mas a Bíblia vai dizer que se você não amar o seu irmão e morrer, você vai continuar morto. Resumindo, você não tem que ser salvo. Então, assim, o que a igreja precisa, na verdade, trabalhar é o amor.
O amor. O que a igreja precisa trabalhar, na verdade? Parar de colocar a regra que Cristo não colocou para as pessoas chegar até ele. Sim. A pergunta é, na verdade, quem nós somos como diáconos na igreja? Nós somos a ponte que leva até Jesus ou a barreira que impede o necessitado de chegar até Jesus? O pedágio. Você está me entendendo? Porque assim, o que nós, na verdade, como igreja, porque assim, nós colocamos um tanto de regra. Igual eu disse aqui. Até para a mulher dos 5 maridos, para a prostituta. E aí, a única coisa que impediria ela, a adúltera, que impediria ela, ele falou assim, então tá bom, o que vai te impedir de chegar até a mim seria uma acusação, né? Então pronto, eu tiro a acusação e digo para você, vai, não pegues mais. Pronto. Sabe? Mas para todos que estavam ali, tinha alguma coisa. Sim. Então, nós como igreja também, é que eu estou falando, tipo assim, ó, Cristo me salvou, eu fui criado na igreja, Jacques. Então, eu vou te falar que eu tenho uma visão do evangelho. Só que eu acho que quem chegou tinha que estar dentro daquele padrão meu. É. E as pessoas também precisam entender. Elas, por exemplo, o que Paulo vai dizer para Timóteo? Timóteo, eles podem. Você não. Você não. Mas aí, peraí, não, mas não é errado, não, Paulo. Timóteo, entenda uma coisa. Eles têm um nível, você tem outro. Então, assim, quando se fala para salvação, Jacques, as pessoas também precisam entender isso. Para ser usado, tem um critério, cara. Agora, para ser salvo, só tem um critério para ser salvo. Todo aquele que crê. Vier até a mim, eu de maneira nenhuma vou lançar fora. Então, qual que é o critério? É crer. Vinde a mim. Para me ser salvo, o que eu preciso? Todos vós. Aí tem um requisito para ir a Cristo. E o requisito não é se você é bom. Olha o requisito. Vinde a mim, todos vós que estão o quê? Cansado. Sobrecarregado. Cansado é uma coisa. O que é cansado? Nossa, Deus. Cansado, eu falei, rapaz, tá difícil para mim. Sobrecarregado, mano, eu já não consigo nem andar. Deixa só. Você que está cansado, você precisa de mim também. Mas ele estava dizendo, sabe o que ele está falando? Assim, é que eu estou te falando. Maxwell, você que foi criado na igreja, mas na adolescência deu uma desviada, você está cansado. Nós possamos entender, tá? Mas agora, tem alguém que nem foi criado na igreja, teve uma vida toda errada e está sobrecarregado. Você também, vinde a mim. Que eu aliviarei. Então, para começo, ele está dizendo assim, nem deixa isso não. Sabe isso aí que você tem? Pode vir. É. Sabe o homossexualismo? Pode vir, cara. Sabe a prostituição que te domina ainda? Seja por uma necessidade porque o seu pai te abandonou, porque você veio. Sabe por que você entrou no tráfico, que você acabou matando alguém porque você queria? Aqui, deixa eu te falar com você. Não deixa isso, nada disso. Agora, se eu tiver, você pode falar já, que você fala, não, pastor, você está falando heresia aí. Vinde a mim. E vai dizer assim, que eu vou te aliviar, sabe? Tem hora que eu quero tirar das pessoas aquilo que só Cristo pode tirar, cara. A gente põe preço. Entendeu? Quem pode tirar o pecado do homem é Cristo. É Ele, é o sangue dele que tira, não sou eu. Eu só trago até ele, falo, Cristo está aqui, assim. Trago a forma de dizer também, é assim, igual você falou, eu só apresento Jesus que pode tirar aquilo. Sabe? Não é nem as minhas palavras. Então ele vai dizer assim, que eu vos aliviarei. Cara, é o que nós precisamos. Então, assim, a igreja, na verdade, nós como igreja precisamos só amar. Sabe? Amar. Isso que nós precisamos. A capacitação ela é muito importante, mas se eu aprender a amar, cara, eu vou ter um entendimento. A capacitação, ela vai afiar a ferramenta, né? Isso. Ela vai afiar a ferramenta. Benção demais. Então, vamos lá. Nosso tempo está encerrando. Está encerrando. Vamos continuar aqui. Então, mas olha aqui. Você acredita que um diácono também, ele é um missionário? Essa é a missão dele, né, que nós acabamos de falar, né? Sim, eu acredito. O diácono, ele é um missionário. Na verdade, ele precisa ter esse amor do missionário. Sabe? Ele precisa entender que o missionário foi lá, evangelizou, e agora ele vai continuar. É aquilo que Paulo, né? A gente vai falar sobre Paulo, né, cara? Paulo pregou, Apolo regrou e Deus deu crescimento. Então, ele vai ser, vamos dizer, nesse momento, um Apolo, que vai fazer crescer aquilo que o evangelista pregou lá. Então, ele vai dar uma continuidade da missão. Então, ele é um missionário nesse sentido, de amor.
E qual a missão dele? A missão dele, no todo, eu falo que o missionário hoje temos um ministério muito forte, que é a intercessão, em todas as igrejas hoje abriu. Então, juntamente com essa missão também, de fazer que o ambiente seja todo propício para Deus operar, para haja uma manifestação. Então, ele é um missionário por esse sentido, de amor, e ele precisa, eu acho que ele tem uma missão muito difícil, que quando as coisas estiverem toda bagunçada, é aquilo que eu estou dizendo, por isso que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro disso, eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, quando o presidente da igreja do meu pai faleceu. E eu lembro disso como fosse hoje. O telefone, aquele telefone que você ia na casa da vizinha, e aí eles ligaram, ô, sou Manel. E aí era a esposa do pastor Eliberato, falecido pastor Eliberato, falando assim, irmão Manuel, eu preciso, diácono Manuel, eu preciso que o senhor venha para cá. Por quê? Todo mundo aqui está indo em desespero. E eu sei que o senhor aí está tranquilo, e nós precisamos dessa calmaria que o senhor é, dessa recepção, nós precisamos desse diácono aqui. Cara, aquilo para mim foi só uma... Gente, e eu pensando comigo, porque na verdade eu sabia que o meu pai estava assim, o meu pastor foi embora, sabe? Mas meu pai pegou o ônibus e foi lá para o Parque São João, afora, e é isso aí. E aí falou assim, nossa, que calmaria que chegou aqui quando o diácono Manuel chegou. Então, olha que missão. A missão de fazer isso. Então, por isso eu entendo que um diácono, ele é um missionário. Missionário, sim. Benção demais. Ô, Max, que conselho você daria aí para quem sente o desejo de servir e ainda não sabe por onde começar? Que conselho você daria? O conselho que eu daria é o conselho que os próprios discípulos aqui, juntamente, o que eles fizeram? Eles oraram. Né? Então, qual o conselho? Trabalhe o seu amor em Cristo. Porque entenda que o seu diácono não é só ter um lugar de destaque, porque muita gente quer ser diácono porque, em parte, parece que é um lugar de destaque. São dois extremos, né? Tem aquele, assim, que é o destaque, e tem o outro extremo, assim, que tá todo mundo aí, sentado, e eu tô aqui... servindo, preocupado o tempo todo. Você tem que estar bem ciente do que está sendo. Do que está fazendo. Não é que está fazendo, do que é, né? Da responsabilidade. Do Entenda ser. isso. Entenda que é uma responsabilidade, que todo mundo vai estar adorando, de olho fechado, e chegando no terceiro, no quarto, no quinto céu, seja lá, numa profundidade em Cristo. Mas você, naquele dia que você estiver servindo aquela pessoa, você não vai poder entrar nesse céu. Eu sei que ainda que seja muito difícil, é só um exemplo. Mas o diácono que é chamado para isso... Porque o diácono já está lá no céu. Ele já está lá, né? Ele já... O pessoal então, assim, já está lá servindo. Então, é como você falou, então o conselho que eu dou para quem quer começar essa chamada ministerial, é que essa pessoa entenda que Cristo... chamou ela tem que ter certeza do chamado, não tenha como só apenas uma recepção de porta, mas um chamado. Então, que você trabalhe oração, seja cheio do Espírito Santo antes de colocar nisso. Seja uma pessoa de boa reputação. E peça a Deus, dentro desses dons todos, sabedoria. Ele está dizendo assim, e carregue deste serviço. Então, depois que você pedir a Deus isso, se você tiver isso ao seu coração, vai ser fácil. Vai ser fácil. Viu? Amém. Benção demais. Amém. A Bíblia diz em Colossenses, né, 3:23, né, tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor, né? Esse é o chamado. Sim, esse é o chamado. Diaconal. O chamado diaconal. Bom, para a gente estar fechando aqui, Max, quero desde já te agradecer você aí. Um prazer. Bate-papo. Benção demais aqui falar com você. Cara, e sem bajulação nem nada, você é uma referência para nós ali na igreja, ali, como o cara que serve, né? O cara que... Deus seja louvado. Você constrange a gente, né? Não estou te bajulando, estou sendo sincero aqui. Eu sou ruim para ficar elogiando os outros. Mas a verdade seja dita, a gente aprende muito com você. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus aí pelo trabalho, né? Pela vida que você tem, esse coração de servir
ao corpo de Cristo. Amém? Amém. Quer deixar alguma consideração final aí? Quero agradecer. E que bom poder falar. Eu acredito que você que for ver esse podcast, você aprendam, né, muito sobre esse amor, sobre essa comunhão, né, no Senhor. E como eu disse, né, deixa eu contar aqui, senão vai ficar. Mas e todo trabalho, igual você disse, é para o Senhor. E nenhum trabalho no Senhor será em vão. Há mais ou menos, se eu não foge aqui a memória, mas acho que tem 2 anos já que o meu pai faleceu. Mas meu pai foi velado na igreja, a primeira igreja dele, tá? E quando chegou lá, o pastor, né, o pastor do meu pai, que batizou, ele então falou comigo assim: eu queria te fazer um pedido. Falei: olha, fique à vontade, pastor, falecido pastor Eliberato. Ele falou assim: eu quero pedir que os pastores que estejam aqui carreguem o caixão do seu pai. Eu sei que para você talvez seria uma honra fazer isso, mas você deixaria a gente fazer isso? Eu fiquei assim e falei: pode, fique à vontade. E ele foi o que deu a palavra do Cutufume, e ele falou assim: eu quero convidar quais os pastores presentes aqui. E a gente já tem muitos amigos pastores. Tinha um pastor da casa, que é o pastor Johnny. Resumindo, todos aqueles pastores tinham que descer uma escadaria na igreja. E eles pegaram e carregaram, e ele foi e explicou. Falou: olha, o irmão Manuel serviu a igreja há mais de 40 anos, servindo em cultos e todos. E meu pai era aquele cara que fazia o pão da ceia, o pão asma, aquela... Ele falou: só que hoje nós vamos carregar o caixão dele, agradecendo ele por esses anos de servir. E honrar também, é como a forma que nós estamos dizendo, nós estamos te honrando. E para mim aquilo foi, eu já achei aquilo bonito. Falei: cara, como é que Deus faz um negócio desse? E os netos, né, meus sobrinhos orando, nós cantando, não parecia nem que nós estávamos num velório, mas é fato, né? É tão breve. Eu me emociono um pouco de falar nisso, mas quando então agora eu conversando, passou uma semana eu falando isso com o pastor Marcos, lá da igreja, que é sargento da polícia. Ele falou: mano, deixa eu te falar, a polícia, quando alguém, né, falece, os tenentes, as maiores patentes que carregam o caixão, em sinal de honra. É o maior mérito de honra que alguém pode ter. Independente se foi em trabalho ou se foi morte natural. Mas é o maior mérito. Você pode ter certeza que esse dia Deus estava dizendo: nenhum trabalho é em vão no Senhor. Eu reconheço todos eles. E esse pastor saiu de uma cidade 6 horas, Jacques, para estar. É só para que você, então, entenda. Trabalhar para o Senhor não é em vão. O Senhor honra. Então, é esse legado que levamos, tá? Como família, não é igual você disse. É igual você falou assim: não, Max, você faz. Eu vou ser sério com você. Cara, para mim é muito normal, não é? Natural. É como você faz a missão. Para alguns, fazem: nossa, você tá doido, já que sai de madrugada. Mas você vai falar: qual que é a dificuldade que está havendo aqui? Então, a gente, pela misericórdia, claro que pelo amor que Deus nos encontrou, para a gente é muito simples e é prazeroso. Tá? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Nós aprendemos com Jesus, né? Mateus 20, 28 vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu acredito que não existe cristianismo puro sem o serviço. Sim. Né? Sem o serviço, sem servir as pessoas, amar a Deus servindo as pessoas. Sim, verdade. Não é cansativo, não é exaustivo, é um prazer, né? É prazeroso. Amém. Obrigado por esse bate-papo, em partir o teu coração conosco. E você que assistiu até aqui, compartilhe esse link. Vou te pedir para deixar um like, isso favorece a gente, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E Deus te abençoe. E Pastor Max, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado. Continua assim. Foi um prazer. Amém. Deus abençoe. Aqui. Obrigado. Amém. Obrigado.